Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos hoje estudando o capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos. Confesso aos irmãos que estava um pouco ansiosa de estarmos chegando nesse capítulo. É um capítulo por demais difícil para entendermos, porque ele mexe com algumas coisas que nós temos por certo a nossa vida toda de cristão, e Paulo, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, ele vai estar mostrando que muitas das vezes aquilo que nós consideramos assim pecados inimagináveis são apenas conceitos teológicos e, pasmem os irmãos, errados. O meu pedido é que Deus venha estar nos conduzindo durante esse estudo e que Ele esteja abrindo as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos receber o pleno entendimento da palavra de Deus e que esse entendimento traga na nossa vida mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de pensamento e principalmente à luz do que Paulo está querendo nos mostrar aqui nessa carta aos Romanos, e principalmente a partir do capítulo 11, quando ele fala a respeito da prática de toda a teologia que ele havia pregado anteriormente, a amar o nosso próximo. Que nós, através desse estudo, nós possamos aprender a amar o nosso próximo. Eu tinha, a princípio, pensado em falar sobre todo o capítulo de uma vez, mas eu achei por bem estarmos dividindo. Então, hoje nós estaremos falando do capítulo 1 até o capítulo 12. E eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia para a leitura desses versículos. A tolerância para com os fracos na fé. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Porque, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Que Deus possa estar abençoando a palavra lida. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua preciosa palavra contida, ó Deus, na Bíblia, que está aqui na Bíblia, Senhor. Nós reconhecemos a Bíblia como nosso guia, Senhor, de conduta e fé. Nós reconhecemos, Senhor, que a Bíblia é a tua palavra, que a Bíblia contém a tua palavra, que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Nós te agradecemos a vida do apóstolo Paulo, Senhor, que se dedicou ao escrever esta carta, que é tão importante para os nossos dias, assim como tem sido, ó Pai, desde que ela foi escrita. Nós te louvamos, ó Deus, por esse capítulo e te pedimos que o Senhor, mais uma vez, venha
generosamente, Senhor, nos dá o pleno entendimento, o pleno conhecimento da Tua palavra. Abre, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações para que possamos receber, Senhor, a Tua palavra, para que possamos interpretá-la de forma correta, para que possamos, ó Pai, aplicá-la de forma correta, para que possamos, Senhor, usá-la devidamente, Senhor, para a mudança na nossa vida, mudança de comportamento, mudança de hábito, ó Pai, que possam ser deixados para trás, Senhor, que possam cair por terra, todo aquele comportamento adverso, todo aquele comportamento, Senhor, que não provém de Ti, que vem, ó Pai, para a discórdia da Tua igreja, para a discórdia dos Teus servos, Senhor, que caia por terra. Que não sejamos nós, ó Deus, pedra de tropeço na vida de ninguém, mas que possamos sempre, ó Pai, ser luz, ser sal, para que pessoas possam, através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, ó Deus, chegar até a Ti e ter o conhecimento, Senhor, de que só Jesus Cristo salva. Senhor, isso eu te peço nesse momento em que estaremos estudando mais uma vez a Tua palavra. Abre, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, nos capítulos anteriores, ele falou a respeito da supremacia do amor. Desde que Paulo chega ali no capítulo 11, né, e ele começa a falar sobre o futuro de Israel, que é justo quando Paulo ali ele deixa de falar a respeito da teologia. Temos dito ao longo do estudo da carta aos Romanos que Romanos é um tratado teológico, e assim como nas suas outras cartas, Paulo primeiramente ele aborda a teologia, ele dá teologia para aqueles irmãos, e depois Paulo entra numa prática. Então ele dá tudo aquilo que é teoria e depois ele vai nos dizer como podemos colocar em prática tudo aquilo que ele havia ensinado. E desde que Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele se dispõe a nos ensinar, a colocarmos em prática tudo aquilo que ele havia ensinado, Paulo bate na tecla do amor. Paulo vai falar como nós devemos amar o nosso próximo, amar o nosso irmão, mas Paulo vai falar também como é que nós devemos amar o nosso inimigo, amar aquelas pessoas que nos perturbam, aquelas pessoas que nos implicam, que nos perseguem. Paulo vai dizer que nós devemos amar essas pessoas também e vai nos ensinar a amar essas pessoas. E agora, no capítulo 4, Paulo vai retratar na prática como que nós devemos amar as pessoas acima de todas as coisas, acima até mesmo das nossas diferenças, acima dos nossos conceitos. E aqui Paulo vai trabalhar a questão do fraco e do forte. E Paulo vai dizer que os fracos têm que tolerar a fraqueza dos que são fracos, tem que suportar, né? No capítulo 15, Paulo vai dizer, nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. Ou seja, não é porque você tem um entendimento superior àquele que ele, e por isso você é forte, e o seu entendimento é superior àquele que Paulo vai estar dizendo que ele é fraco, que você deve oprimir o fraco. E o fraco também, por sua vez, ele não pode perseguir aquele que ele é forte, o que é forte, porque não pensa de acordo com aquilo que ele pensa. Então, são muitas questões assim que os irmãos vão ver, vão mexer quando nós trouxermos lá de Roma para aplicar dentro de nossas igrejas. Nós vamos ver que nós vamos ficar assim, por demais, incomodados com muitas coisas. E é muito interessante, irmãos, que nós temos que pensar, principalmente nós que nascemos e crescemos em lares evangélicos e fomos criados dentro da igreja, que muito que nós, do que temos dentro de nós como sendo cristianismo, é pura e simplesmente religiosidade. E Paulo aqui ele vai estar falando sobre isso, o que é pensamento teológico e o que é que realmente vale a pena ser discutido. E nós precisamos ter muita atenção com relação a isso, porque precisamos entrar, primeiramente, ao estudarmos esse capítulo 14, nós precisamos mais uma vez nos contextualizarmos o que estava acontecendo ali naquela igreja em Roma, não é?
Antes de estudarmos versículo por versículo, precisamos contextualizar. Quando Paulo fala aqui que esses irmãos são fracos, Paulo não está falando de fraqueza, irmãos, de falta de caráter. Paulo está falando de fraqueza na fé. Algumas pessoas, né, vamos dar o exemplo dos judeus. Nós precisamos entender o modo como os judeus pensavam e estavam encarando aquele momento. Irmãos, o cristianismo, a partir ali da morte de Jesus Cristo, o judeu que se convertia, misericórdia, irmãos, era uma mudança muito grande de vida, era uma mudança muito grande culturalmente falando, porque a religião judaica, ela estava ligada intrinsecamente com o ser judeu, com aquilo que caracterizava a pessoa a ser um cidadão judaico. Porque a religião, ela estava ligada. Quando Deus deu as leis morais, Ele deu também as leis cíveis, Ele deu ali, as leis, elas foram dadas todas no mesmo conceito. E agora, né, vem Jesus, e Paulo na carta aos Colossenses diz que a lei era a sombra daquilo que viria. Então Jesus veio, Jesus é a realidade. E Jesus, ele faz quebrar todas as outras leis, ficam apenas as leis ali que são morais. Nós podemos tratar ali os 10 mandamentos, quando ele diz: você não vai matar, você não pode adulterar, você não pode tomar o nome de Deus em vão, você não pode cobiçar o próximo. Nós vimos isso ali no finalzinho do estudo do capítulo 13. Mas e todas as outras coisas? E a lei que falava como o judeu deveria comer a carne, e a lei que falava com relação à herança, e a lei que falava com relação à forma, né, de limpeza, de tirar as impurezas. Então eram muitas leis que estavam ligadas, e a gente sempre fala, mas vale a pena repetir hoje, que após o exílio da Babilônia, o povo judeu, ele se preocupava muito no cumprimento da lei, ele se preocupava tanto no cumprimento da lei que ele passou a ser o quê? Um legalista. Então, para cada lei havia não sei quantas outras leis que eles haviam criado para sustentar aquilo ali. E no final, a lei, ela se torna algo mais importante do que o ser humano, que é o que Jesus até vai colocar. Ele vai dizer, o sábado foi criado para o homem ou o homem é que foi criado para o sábado? O homem não foi criado para o sábado. O sábado foi criado para que o homem pudesse descansar. Então, se eu tenho que fazer algo para o bem do homem, no sábado tem que ser feito. Isso acontecia cada vez que Jesus curava uma pessoa, cada vez que Jesus fazia alguma coisa no sábado, e ali os judeus se revoltavam. Nós precisamos, então, entender isso. Nós precisamos entender que essas pessoas, nós vamos falar até quem são os fracos em detalhes, mas tirando aqui o povo judeu em si, o que acontecia? Muitas das vezes ele não conseguia separar o que era ser judeu do que era ser um cristão. Então ele queria levar para dentro do cristianismo as práticas judaicas, as práticas judaizantes. Então, fraqueza não é a falta de caráter, é fraqueza na fé, é falta de entendimento, é uma pessoa indecisa. Não é uma pessoa que... essa pessoa que Paulo vai estar chamando de fraco, não é uma pessoa que ela não quer pecar, mas ela está equivocada com relação ao que é pecado. Ela está equivocada com relação à sua conduta teológica. Ela não quer pecar, mas aquilo que ela acha que é pecado, não é pecado. Não é pecado. Antes de nós entrarmos
nos versículos, eu gostaria de dizer aqui, nós vamos retratar primeiramente quem são os fracos e quem são os fortes aqui dessa história. Existem 4 visões e aqui no livro A Mensagem de Romanos, John Stott, ele vai deixar essas divisões bem claras e eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência para a leitura que eu estarei fazendo nesse momento, mas eu achei muito importante trazer esse texto, porque ele, mais do que qualquer coisa que eu possa falar, vai dar ao irmão um entendimento de quem eram essas pessoas e que eram os fracos que Paulo está mencionando. Existem ali algumas vertentes, existem quatro direções que podem levar a quem eram esses fracos, e depois nós vamos dizer aqui, segundo o autor, o próprio John Stott, qual é desses 4, aquele que ele acha que mais se aplica a ser essa pessoa fraca que Paulo está falando, e eu, obviamente, que não sou ninguém na fila do pão, vou de acordo com o John Stott dentro do pensamento dele, daquilo que ele defende aqui nesse livro. Então, eu estarei lendo a página 4, o términozinho da página 429 e a página 430. Se você tiver o livro, você pode fazer ali a sua pesquisa. Mas quem eram os fracos e os fortes de Roma? Existem 4 propostas principais concernentes à identidade dos fracos. Os fortes, consequentemente, seriam identificados pelo contraste aos fracos. A primeira possibilidade é que os fracos sejam ex-idólatras, recém-convertidos do paganismo. Aliás, o mesmo grupo que Paulo havia encontrado em Corinto, e sobre o qual escreve 1 Coríntios 8. Mesmo tendo sido resgatados da idolatria, sua consciência excessivamente escrupulosa impedia-os de comerem a carne que, antes de ser vendida no açougue local, fora usada em sacrifício dedicado a algum ídolo. Eles temiam que comer carne de ídolos fosse comprometê-los e assim contaminá-los. Se compararmos Romanos 14 com 1 Coríntios 8, veremos certas similaridades óbvias. Ambos os capítulos referem-se a comer e abster-se, ao perigo de levar os fracos a tropeçarem, à santidade da consciência, à limitação voluntária da liberdade cristã e ao irmão por quem Cristo morreu. Mas em Romanos 14 não há referência alguma à carne de ídolos, como também nenhuma indicação de que a questão da idolatria estivesse envolvida no debate. Isso nos leva à conclusão de que, embora as duas discussões envolvessem alguns dos mesmos princípios, Corinto e Roma viviam situações diferentes. A segunda sugestão é que esses fracos fossem as setas. Na verdade, a ampla divulgação do ascetismo religioso na antiguidade é bem documentada, e ideias e práticas ascetas bem poderiam ter se infiltrado na Igreja de Roma. Havia movimento asceta tanto no paganismo, por exemplo, os pitagoristas, como no judaísmo, que, como exemplo, lhe cito os essênicos. Tal ascetismo poderia explicar a razão por que os fracos se abstinham do vinho, como também da carne. Além disso, entretanto, não se tem prova alguma. A terceira possibilidade é que os fracos seriam os legalistas. A expressão fraco na fé, segundo ele, atesta a falha ou incapacidade de compreender o princípio fundamental, enfatizado página após página deste capítulo, de que os homens são justificados e reconciliados com Deus, não por meio do vegetarianismo, da abstinência ou da guarda do sábado, mas somente pela fé. Em outras palavras, os fracos, por serem fracos na fé, consideravam a observância e as abstenções como boas obras necessárias para a salvação. Mas em Gálatas, Paulo emite um anátema solene contra qualquer um que ouse distorcer dessa forma o evangelho da graça. E nós, será que teríamos sido tão mansos e condescendentes com os fracos de Roma, se a própria essência do evangelho estivesse em questão?
A quarta proposta, aliás, a mais satisfatória, é que os fracos seriam, em sua maioria, cristãos judeus, cuja fraqueza consistiria no fato de permanecerem de sã consciência comprometidos com as regras judaicas concernentes à dieta e dias religiosos. Quanto à dieta, eles continuavam observando as normas alimentares do Antigo Testamento, comendo apenas coisas limpas. Além disso, ou se certificavam de que a carne a ser consumida obedecia às exigências do ritual judaico, isto é, que os animais tivessem sido mortos da maneira prescrita, ou, dada a dificuldade de garantir isso, simplesmente optavam por abster-se completamente de comer carne. Quanto aos dias especiais, observavam tanto o sábado como os festivais judaicos. Tudo isso se encaixa no contexto cristão judaico. Observaram bem a diferença, irmãos, entre o que é o legalismo e o que é a fraqueza que Paulo está falando? Os irmãos legalistas, eles consideravam, assim como Paulo está batendo lá em Gálatas, que não comer a carne que havia sido oferecida aos ídolos, nos cultos, ou não comer a carne que não havia sido preparada segundo o ritual judaico e guardar os dias festivos e o dia de sábado, era essencial para a sua salvação. Isso é legalismo. Quando eu acho que o meu comportamento, ele pode me salvar ou ele pode me levar à perdição. Isso é legalismo e isso é anátema. Paulo diz que todo aquele que pensa dessa forma seja considerado anátema. Por quê? Porque a única coisa que pode nos levar à salvação é Cristo. Agora, os fracos que Paulo está se referindo aqui em Romanos 14 são aquelas pessoas que foram criadas dentro do ritual judaico. Agora elas se converteram, mas existe toda uma criação, existe toda uma história de vida em que ela foi criada tendo por hábito não comer uma carne que não tivesse sido preparada daquela forma, de guardar aquele dia como sendo o dia do Senhor, o dia de descanso. Então ele não faz isso porque ele acha que fazendo isso ele pode perder a salvação, ou que não fazendo faz com que ele ganhe a salvação. Mas ele não faz essas coisas por quê? Porque ele é fraco na fé, ele ainda não tem um entendimento completo da liberdade que Cristo nos outorgou. Porque se cremos, irmãos, verdadeiramente nós somos livres. Eu assisti certa vez num vídeo do pastor Luiz Saião, antes dele começar a mensagem dele, ele fez uma pesquisa sobre como que as pessoas viam os cristãos. E é muito interessante, irmãos, porque se você for perguntar, as pessoas dizem assim, cristão é aquele que não fuma, cristão é aquele que não bebe, cristão é aquele que não faz isso, cristão é aquele que não faz aquilo outro. Cristão, para as pessoas que estão no mundo, são as pessoas que não podem fazer nada. Quando, na verdade, Cristo, ele nos deu plena liberdade para fazermos todas as coisas. Todas as coisas nos são lícitas. E Paulo vai estar abordando isso aqui no capítulo 14. Tanto é que ele chama de fraco aquelas pessoas que não conseguiam entender a liberdade que Cristo nos dava e que ela não precisava mais estar presa a esses rituais. Agora, eram só judeus? Não, não eram só judeus. E nem todo judeu era fraco. Nós não podemos literalmente dividir a igreja em Roma entre judeus fracos e gentios fortes. Porque tinha gentio que já havia se convertido à religião judaica, já conhecia Deus e seguia ali as leis judaicas e que também tinham essa reserva, tinham esse cuidado em manter o legalismo que havia aprendido seguindo todos aqueles rituais judaicos. E havia judeus como Paulo que já havia entendido que estava livre de tudo aquilo que não precisava seguir. Tanto é que Paulo, no início do capítulo 15, ele vai dizer, ele se coloca que somos fortes,
devemos suportar a fraqueza dos mais fracos. Então, Paulo está se colocando entre aqueles que já entendiam que nada daquilo ali tinha pecado. Então, falamos sobre as visões. O forte, irmãos, eu disse que o fraco é aquele que estava preso ali, aquela identidade cultural que ele trazia com ele. Ele simplesmente não sabia como ser diferente, até podemos colocar até dessa forma. Agora, o forte é quem entendeu o evangelho e a liberdade plena, sem abrir mão, né, da liberdade que Cristo nos outorgou. O importante, eu coloquei aqui, é que não são assuntos sem importância. Esses assuntos que Paulo vai estar tratando aqui não são assuntos sem importância. Todo dia pode ser santo, comida que entra, ela sai. Paulo aqui ele vai estar tratando principalmente sobre os dias santos e sobre comida, e eu coloquei essas duas observações. Tudo aquilo que a gente come, irmão, sai. Perigo não é o que nós colocamos dentro da nossa boca. Perigo é aquilo que sai de dentro de nós, porque a maldade, muitas das vezes, ela está dentro de cada um de nós. E todos os dias de nossa vida, eles devem ser dedicados a Deus. Todos os dias devem ser santos. Não é você servir às trevas de segunda a sábado e no domingo você se transmutar num ser religioso e vir para a igreja. Não é isso. Outro ponto que precisa ser entendido quando a gente contextualiza a carta aos Romanos é que, irmãos, observem só, um judeu, ele era escravo de Roma. Mas os romanos, eles já tinham entendido que o povo judeu era um povo diferente e que não adiantava bater de frente com o judeu em certos conceitos. Mas agora que o judeu ele se converte ao cristianismo, e aí ele passa a entender que certas coisas não são necessárias, você vai criar dois tipos de judeu, o judeu cristão e o judeu não cristão. Só que Roma, ele olhava para o povo e ele via essa divisão? Não, Roma olhava e ele via o quê? O judeu. E aí, o que acontecia? Parte dos judeus já entendiam que não tinham que guardar o sábado, que ele podia trabalhar dia de sábado. Se ele podia trabalhar dia de sábado, ele teria que dar a Roma imposto do dia de sábado, uma coisa que até então Roma não cobrava. Judeu não pagava imposto do dia do sábado porque Roma entendia que o sábado era o dia do Senhor, do Deus dos judeus. Então, para não entrar num confronto, Roma cede. Como eles não trabalham, eles não dão impostos desse dia. Todo país, toda cidade dominada por Roma, os homens tinham que pertencer ao exército romano, menos os judeus. Por quê? Por que o judeu não podia servir no exército romano? Primeiro, porque o judeu não ia comer as comidas que o exército romano comia. Ele não ia comer a comida feita pelo cozinheiro romano porque ele não sabia de que forma foi feita. Ele não sabia se havia sido seguido todo o ritual necessário para o cozimento daqueles animais. Outra coisa, se eles estivessem no meio da batalha e caísse no sábado, a batalha tá ali, de quinta ela se estendeu até sexta e de sexta está se estendendo até sábado. O judeu para. Por quê? Porque o sábado é do Senhor, ele não trabalha. Então, o judeu ele não era chamado para fazer parte do exército romano. Ele não pagava o imposto. Agora, pensa comigo. Se os judeus começam a se converter e já não tem mais essa prática toda, se ele já pode comer qualquer alimento, se o judeu já pode trabalhar ou ter atividade no sábado, que ele já entende que todos os dias são os dias do Senhor e que não precisa mais reservar o sábado. Então, por que nós vamos permitir ou vamos continuar sendo
lenientes, né, com metade das pessoas e não com a outra metade? Como é que vai ser? Ou seja, Roma ia chegar e ia botar todo mundo no mesmo bolo e ia falar, acabaram-se, né, as regalias, acabaram-se as exceções, agora venham e façam parte. Então, o judeu que não era cristão era uma bomba relógio, irmão, que ia ali explodir a qualquer momento. Agora, irmãos, nós precisamos fazer ainda um exercíciozinho, né? Mesmo que diante desse exercício a gente até pare para deixar o assunto, os versículos por versículo para a próxima aula. Mas nós precisamos entender o que é, do que é que Paulo está falando nessa carta, nesse capítulo 14, o que isso representa nos nossos dias atuais. O que é comer a carne santificada e o que é a guarda do sábado nos nossos dias atuais. E aí, eu que não sou boba, eu vou de novo para o John Stott, porque com relação a mim, você pode até falar, irmã, tá de brincadeira, né? Ou então propor a minha exclusão na próxima sessão. Mas eu vou estar lendo aqui o que o pastor John Stott está colocando como sendo questões de entendimento teológico e não pecados dentro de nossas igrejas. E aí, se você quer saber, eu até me sinto muito à vontade até para falar de alguns assuntos, porque como uma pessoa nascida e criada dentro do Evangelho, eu já vi muitas pessoas, eu já tive muito preconceito, ainda tenho preconceito com relação a muitas das coisas que eu considero erradas, mas que biblicamente você não encontra respaldo para julgar quem é livre para praticar e não se sente culpado por praticar tais coisas. Mas o John Stott, ele vai falar o seguinte, ele faz uma relação do que são essas coisas. Em nossos dias, por exemplo, poderíamos mencionar práticas como a forma de batismo, se por imersão ou por aspersão. Já começou, né? Nós, batistas, consideramos como certo o batismo por imersão. Alguns outros segmentos religiosos consideram o batismo por aspersão. Na verdade, a Bíblia, nós entendemos biblicamente como batista, que é o batismo por imersão. Mas não existe uma coisa clara, tipo, não adulterarás. Não existe nada tão óbvio. Jesus disse que nós deveríamos levar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a guardar todas as coisas. Ponto. Como que Jesus foi batizado? Lendo a Bíblia, eu posso fazer uma inferência de que Jesus foi batizado por imersão. Porque a Bíblia diz que ele entrou no Rio Jordão. Se ele fosse levar água na cabeça, ele não precisava entrar no Rio Jordão. Mas daí, irmãos, o que nós fazemos? E aí eu pergunto, o batismo salva? Não, o batismo não salva. Alguém que morreu sem ter sido batizado, ele deixou de ser salvo? Não. Você, como um batista, um bom batistão, você acha que os nossos irmãos da presbiteriana que usam como forma de batismo a aspersão, eles vão todos para o quinto dos infernos? Só porque não foram batizados por imersão? Não. Então, por que nós criamos tanta confusão dentro de nossas igrejas com relação à forma de batismo? Eu estava conversando sobre isso com uma pessoa essa semana e aí ela me respondeu, não, mas aí não está de acordo com a forma como nós entendemos ser certa. Aí eu disse, você falou tudo. É a forma como nós entendemos ser certa.
E eu disse para ela, se eu tivesse sido batizada na igreja presbiteriana e eu tivesse pleno entendimento do meu batismo, consciência da forma e do porquê, consciência do porquê eu estava sendo batizada, eu não aceitaria ser batizada novamente, só porque vocês entendem que a forma de batismo é diferente. Olha que eu sou batista, até debaixo d'água, nascida e criada, não pretendo mudar, fui batizada por imersão aos 8 anos de idade, considero esse como sendo o batismo certo, mas o que nós precisamos entender é que é o que eu considero. A Bíblia não é clara sobre a forma como tem que se dar o batismo. Outro ponto que o John Stott vai falar. A cerimônia da confissão, se essa é uma parte legítima da iniciação cristã. Esse ponto, irmãos, foi da onde surgiu a nossa denominação. Porque o primeiro pastor batista, então John Smith, o primeiro pastor batista, ele entendeu que deveria haver uma pública confissão de fé para que as pessoas pudessem, então, ser salvas. E isso foi o que deu origem, não é, ali à separação. Ele dissolveu a congregação dos separatistas, né, abriu a congregação dos chamados batistas e foi o primeiro pastor batista da história. Dentro da prática do batismo, irmãos, existe ali em algumas denominações a confirmação, porque eles entendem que o batismo ele é uma continuação da aliança. O batismo é como a circuncisão. Circuncisão era o símbolo da primeira aliança e o batismo é o símbolo da segunda aliança. A circuncisão era feita em bebês, nos primeiros dias de vida. Então, eles entendem que o batismo também tem que ser feito, que é uma continuação ali do que era a aliança. Por isso, eles batizam criança. E que aí algumas consideram que quando chega na idade, não é, do penso, quando aquela criança alcança uma maturidade, então ela deve fazer a sua confirmação na igreja. Alguns outros segmentos não pensam dessa forma e não consideram ali como sendo uma forma de iniciação cristã a confirmação. A troca de alianças no casamento foi veementemente contestado pelos puritanos do século XVII. Nós vemos algumas igrejas que proíbem o uso de maquiagem, de joias, mexem na moda, né, na forma de se vestir das mulheres. Não, algumas igrejas permitem bebidas alcoólicas, outras igrejas não permitem bebidas alcoólicas. Quando nós vemos ali Lutero, ele escreve ali nas suas memórias, não é, que ele bebia uma boa cerveja feita por sua esposa, não é, enquanto fazia a tradução da Bíblia. Já dei vários exemplos aqui com relação a alguns países e alguns lugares, por exemplo, que usam a cocaína como uma forma de medicina. O uso do vinho. Por que estaria na Bíblia, não vos embriagueis, se não fosse permitido tomar bebida? Aí você pode estar falando assim, mas a irmã então está dizendo que é permitido a bebida alcoólica? Eu estou colocando, irmãos, as diferenças de pensamentos teológicos. Depois nós vamos falar lá no que é ser o fraco e no que é ser o forte. Eu estou colocando as diferenças, contextualizando aquilo que estava sendo discutido por Paulo como comida e guarda de dias, não é, lá em Roma, quando ele escreveu o capítulo 14, o que seria isso nos nossos dias atuais. Porque não adianta você estudar a Bíblia sem você trazer a aplicação para os seus dias. Isso é utopia. Isso é utopia. E se Paulo entrou nessas questões lá, nós precisamos olhar para essas questões que nos separam, para essas questões que nos dividem,
e irmos a fundo nelas, porque eu quero que você me diga, das igrejas que você conhece que se dividiram, quais foram as razões que levaram aquela igreja a se dividir. A nossa igreja aqui mesmo, ela é fruto de uma divisão. E ela foi dividida de que forma? Irmãos que se chamavam pentecostais demais para serem tidos como batistas. Agora, vale a pena dividir uma igreja porque alguns acham que podem dar glória e aleluia e o outro se incomoda com o glória e aleluia? São coisas que nós precisamos pensar se vale a pena. É diferente alguém chegar e dizer trazer uma doutrina, por exemplo, contra a Trindade. Não, a Trindade não existe. Isso é como Paulo fala, não é? É um anátema. Se o pastor da igreja estiver pregando tal coisa, é motivo realmente de se dividir, de se tirar aquele pastor. Agora, você dividiu uma igreja porque uns acham que a cura é uma coisa real nos nossos dias ainda, porque alguns querem falar em línguas e porque você entende que o culto tem que ser racional. Isso é motivo para dividir uma igreja? Isso é motivo para separar? Eu lembro, irmãos, que quando era criança, né, nós tínhamos a nossa igreja, ela ficava assim, ao pé de uma subida, e lá no alto, né, tinha a igreja da Assembleia de Deus. E muitas meninas eram criadas ali com a gente dentro da Igreja Batista, e quando chegaram na idade de namorar, foram namorar rapazes da Igreja da Assembleia. E quando elas passavam aos domingos em frente à nossa igreja, porque para ir para a Assembleia de Deus tinha que passar em frente à nossa igreja, elas não falavam conosco. Aí não podiam mais cortar o cabelo, não podiam mais fazer depilação. Tudo isso, irmãos, é entendimento teológico. Eu sou do tempo quando a gente não podia ir de calça comprida na igreja. Quando um pastor não podia nem sonhar em pregar sem terno. Isso tudo é entendimento teológico. Não é regra bíblica. A gente cantava uma musiquinha na escola dominical que dizia que quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Só que quando a gente muda, e aí eu lembro do choque da minha família quando nós mudamos para uma região, para um bairro que fica colado num grande shopping, e onde o primeiro emprego dos jovens geralmente é trabalhar no shopping, e aí vinha o trabalho aos domingos. E aí nós temos que aprender que, na verdade, todos os dias são dias santos e todos os dias são dias do Senhor. Aí John Stott ele traz várias outras coisas. Outros exemplos seriam a questão dos dons, quais são eles, e se há uns mais importantes que os outros, se há ocorrência miraculosa de sinais e maravilhas, deve ser frequente ou ocasional, como uma determinada profecia do Antigo Testamento se cumpriu ou haverá de cumprir-se, quando e como se estabelecerá o milênio, qual é a relação entre a história e a escatologia, o que é exatamente o céu e o inferno, nestas e em outras áreas, tanto hoje como em Roma, no primeiro século, e o problema é como lidar com as diferenças de consciência, em questões sobre as quais as escrituras ou silencia ou está aparentemente equivocada, de forma a impedir que elas causem divisões entre os cristãos. Uma outra característica que merece nossa atenção nesta passagem é a forma como Paulo integra teologia e ética, porque Paulo, o tempo inteiro, ele traz Cristo. Ele nos coloca à luz de Cristo. Então,
Irmãos, nós estaremos encerrando essa aula hoje, por aqui. E na próxima aula, nós estaremos então trabalhando ali versículo por versículo. Eu gostaria que você ouvisse, que você assistisse novamente essa aula e que você refletisse sobre esses pontos, que você até anotasse pontos que você pensa serem de diferenças teológicas. E se nós formos parar para pensar, muitas das vezes dentro de nossas igrejas, nós perdemos um tempo enorme discutindo essas coisas, irmãos, que você vai ver, na verdade, se você é um forte e segue o mandamento de amar o outro, você deve suportar o fraco. E se você tiver que não fazer aquilo para não servir de escândalo para o fraco, não faça. E como fraco, você vai aprender a não julgar, a não tecer comentários ardilosos e maliciosos com relação aos fortes. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos dando um excelente final de semana, que você tenha um excelente estudo e que esse estudo venha realmente a ser profundo em seu coração. Amém.